A cozinha estava fazendo gordurinha, olhou para ele, abre, eu aceito tudo que o senhor está dizendo, porque eu quero te obedecer. Se eu fosse desobediente, eu arrancava a tua garganta agora. Mas eu vou terminar essa briguinha do senhor com um abraço. O padre chorou. E a melhor família do padre até hoje, vocês não vão achar ruim de eu fazer uma observação sobre o baiano que a gente tem, que a gente não percebe? Posso falar? Levanta a mão quem quer ouvir. Você que não quer ouvir, você perdeu, porque foi a maioria. Isso tem aflorado dentro da nossa casa e tem se transformado em cultura baiana. Mas isso não deve ficar muito não, porque isso prejudica muita gente. Você já reparou que o baiano não gosta de ser chamado a atenção? Em nada. Desculpe a comparação para vocês entenderem. Parece que tem um bichinho dentro do baiano, seja ele homem ou mulher, jovem ou velho, que quando alguém fala alguma coisa que é verídica na vida dele, a primeira frase que ele fala, vocês querem saber? Está me dando baixo. É melhor você ficar no seu canto e eu no meio, que você está me dando baixo. Está escrito que aquilo é verdadeiro. Aí o papo como eu pegar nessa onda aqui e falar, tem um monte de gente aqui, cara, acha que eu vou baixo, eu não venho na igreja. O diabo tem dado tanto baixo na gente e a gente tem aceitado, mas as coisas de Deus a gente não acha. Por isso que os padres, muitos, têm medo de falar a verdade numa missa. Difícil. Porque está na cultura do baiano dizer que você está dando baixo. No quartel eu vejo isso. Aí eu aprendi um jeito, brincando. Aí esperando aí. Mas eu falo uma coisa, eu fiquei com raiva, mas depois eu pensei, porque depois eu só ia vir me questionar. Agora eu sei que é verdade isso mesmo. Eu pergunto, é ou não é? Pensa, depois a gente tem que conversar. A mesma coisa que na igreja, tem gente. Eu já desisti. Desisti por quê? Por causa da minha saúde. Desisti por quê? Porque eu quero mudar a cabeça. Desisti por quê? Porque a espiritualidade verdadeira não entrou. E o bonito de tudo, os desobedientes gostam dos desobedientes. Há uma atração. Pergunta a vocês que tem grupos, que o movimento de vocês é de grupo. O desobediente gosta do desobediente. E o obediente tem uma algeriza a gente desobediente. E o desobediente, eu estava esquecendo, tem uma falsa humildade. Dá licença. Olha a falsa humildade. Toda a verdade está sendo proclamada. Quer que eu traduza o que ele está falando? Vai falar para a tua mãe. Se eu pudesse calar esse diabo. Você concorda comigo? Né? A primeira pergunta que você vai falar para a pessoa, você concorda? É melhor ficar no meu silêncio. E aí, para os falsos humildes, tem uma frase assim: eu prefiro ficar no meu silêncio de barriga. Nossa Senhora, esse silêncio, vou te ensinar como é que você fala. Eu prefiro ficar no meu silêncio satânico. Bota nossos caras no meio, não. Nunca um desobediente
de oração hoje, só aquela que falou, não me deixa. E aí eu pensei, eu não vou para isso mesmo. Você viu? Você viu? Aquela irmã revelou um negócio. Eu não aceito, não é para mim. Ela está jogando indireta. O desobediente não aceita nem revelação divina. E mancha tudo. Desobediente. E o desobediente espalha, e eu termino aqui, poeira, metaforicamente dizendo, de Satanás dentro da igreja. Pode juntar um grupo de 1000 para conquistar um. Ele sozinho expulsa 1000 da igreja. No pecado eu nasci, no pecado minha mãe me concebeu. E para você saber, e o padre termina aqui, você sabe por que o pecado entrou no céu? Sabe por que o pecado entrou no céu? Pela desobediência. O melhor anjo de Deus, o querido, Lúcifer, o anjo da luz, o melhor, secretário de Deus, se pode assim dizer. Deus foi mandado, não vou fazer mais, eu quero ser mais do que tu. Desce, vai me dar uma capetada lá embaixo. E sabe por que o pecado entrou no mundo? Pela desobediência também. Deus chega para Eva e diz: não coma deste fruto, que isso e aquilo que não temos, que a gente está pegando hoje, ela vai e come. E o desobediente, partindo da experiência de Eva, gosta de culpar os outros. Eu não fiz. Quem levou a isso foi papai, foi a mãe, foi a irmã da igreja. E o pecado entrou no mundo pela desobediência de Eva. E a salvação? Entrou no mundo pela obediência dele, de Jesus Cristo. Pela obediência, a salvação entrou no mundo. E Deus se tornou conhecido por homens e mulheres obedientes. E a Bíblia mostrou, e que a igreja mostrou. Uma das coisas que a igreja observa no processo de canonização de um futuro santo é se ele for desobediente. Tiver desobediência para ter feito milagre, para ter inventado muita coisa sobre ele não é canonizado. Procure ler as histórias do santo, se não destaca ali a obediência desse santo. Obedeceram coisas que você nem obedeceria uma vírgula, eles obedeceram. E por isso foram justificados. Na obediência a Deus não há refutação. Na obediência às coisas de Deus não há comentário. Ou obedece ou não obedece. Ou aceita ou não aceita. Sempre foi assim e sempre será. Dê um exemplo de o Papa Francisco. Ele não queria. Quando chegou a porcentagem de votação, ele simplesmente falou: sou eu, começou a brincar e ficar nervoso. Aí o arcebispo emérito de São Paulo, é você mesmo, agora não queria voltar atrás, obedeça, mas não esqueça dos pobres. Olha o que dá obediência. Que homem que está conquistando nem uma semana, não tem ninguém que se comenta sobre ele. Aquilo ali é obediência, está na cara dele. Está na cara dele. Por obediência a uma oração, por uma obediência a uma unção de Deus, dentro de 16, fez essa coisa incrível de renunciar ao trabalho da igreja. E quantas
pela nossa desobediência. Tem uma música que eu não sei se o Rony sabe, que a gente gosta de cantar aqui, que fala sobre a obediência. Porque a obediência não faz nem correr atrás da bênção, ela caminha com a gente. A obediência faz, onde eu colocar o meu pé, o milagre de Deus acontece. É ser um cristão e exala a graça de Deus, transmite luz de Deus, e cuja vivência traz uma atração e faz todo mundo querer estar perto de você. Seja obediente a Deus, a igreja e aquele que é seu pastor imediato. Não desobedeça. Sabe por que os evangélicos têm crescido? Porque lá, uma das coisas principais que exige é a obediência. Só nós que gostamos de botar de lado a obediência. Porque a filha de santo obedece a mãe de santo. É lei. O judeu respeita o rabino. O protestante respeita o seu pastor. E o católico respeita nem a si mesmo. Ele está falando, mas eu vou viver a minha vida. Termina aqui uma afirmação: 80% do povo católico é desobediente. 80%. E eu provo isso. Desde as orientações sexuais, as orientações até de igreja. Desobediente. Não é porque a igreja é esta instituição grande, é porque o católico aprendeu a desobedecer. Por isso que muitos católicos não é sinal de bênção, mas é sinal de maldição. Dentro de casa, no ambiente de trabalho e onde ele está. Ele não obedece a Deus. Ele prefere obedecer a um amigo candongueiro. Vocês sabem o que é candongueiro? Candongueiro é católico disfarçado de macumbeiro. Aquele irmão que finge que reza um texto, que finge que é um santo, mas quando o bicho pega, bate daqui, bate de lá, o irmão para é daquele tipo. Os irmãos candongueiros que as nossas igrejas participam, que não dobram para Deus, mas dobram para o feitiço. Que não dobram para Deus, mas dobram para uma conversa com os outros. E eu termino aqui te apresentando uma passagem para você ler essa semana, que é a última semana fora da Semana Santa, para você se preparar nessa questão de obediência. Hebreus 11, exemplo de fé, todo o capítulo 11, leia nesta perspectiva da obediência. Olha o que Deus faz com homem e mulher obediente. Hebreus 11, exemplo de fé. Eu colocaria ali, exemplo de obediência. Quem obedece tem fé. E quem tem fé, obedece. Quem obedece tem fé, é abençoado sobremaneira em toda a sua vida. Vamos ouvir. Que seja a nossa condição nesta música. Obedecer é a chave do sucesso. Com Deus. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus.